Aqui. Ok. This meeting is being recorded. Opa, então está gravando agora. Tá, então essa primeira parte, como eu falei, de interações CO2, água, rocha, né, e focado no armazenamento geológico, e só uma breve introdução, né, a como que é feito esse estudo, né, e que depois a gente vai focar na parte de modelagem numérica, modelagem geoquímica, tá? Então, aqui inicialmente eu vou falar um pouco então sobre CO2 e reservatórios geológicos para armazenamento, um pouco sobre os mecanismos de armazenamento, as interações CO2 fluido-rocha, né, ou fluido-rocha, enfim, CO2 fluido-rocha é um pouco redundante, né, mas, e finalmente, né, introduzir, né, a parte de modelagem numérica, né, que vai ficar mais, né, para as próximas apresentações, né, onde eu vou focar de fato, né, nos mecanismos de modelagem, né, nos fundamentos de modelagem. Tá? Então, para começo de conversa, né, CO2 é que está no meio da história toda, né, o dióxido de carbono está no meio dessa história, então é interessante, importante entender um pouco sobre as propriedades dele, né, porque no momento que a gente trabalha com essa molécula com o intuito de armazenar, né, com finalidade de redução de emissões, né, de armazenar esse CO2, transformá-lo em alguma coisa, visando reduzir emissões, é importante entender como é que ele reage, como é que ele se comporta em diferentes condições, tá? E essa figura aqui é um diagrama de fase do dióxido de carbono, né? Toda substância tem um diagrama de fases diferente, né? É uma assinatura, né? Uma impressão digital de cada substância pura. Esse aqui é do dióxido de carbono, né? O diagrama de fase é um diagrama, né? Pressão, temperatura da substância. No caso aqui do dióxido de carbono, né? Ele tem essa forma que normalmente quase todas as substâncias têm, onde eu tenho, né, ao lado esquerdo aqui a fase sólida, né, a fase de vapor aqui embaixo e uma fase aqui entre as duas de líquido, né, que é uma característica particular do dióxido de carbono, é que a pressão atmosférica, né, de 1 bar, ele passa de estado sólido para vapor, ou seja, ele sublima, né, então, para obter o CO2 líquido, eu preciso ter pressões mais elevadas, tá? O que é relevante para o CO2 nesse ponto aqui é que ele tem um ponto crítico, né? Um ponto crítico é esse ponto onde a gente não tem mais aquela fronteira entre líquido e gás bem definida, né? Uma fronteira fluida entre essas duas fases. Esse ponto crítico ele tem condições relativamente brandas, né? De temperatura e de pressão. A temperatura, especialmente, fica em torno de 30 graus, né? É uma temperatura relativamente baixa. E a pressão é um pouco alta, 70 e 74 bar, né? 74 atmosferas, né, mas ela pode ser atingida facilmente em meios geológicos, tá? Com o qual essa região aqui que fica acima da temperatura crítica da pressão crítica, né, é chamada de região supercrítica. Tá? E essa região vai ser relevante, né, para fins de armazenamento geológico, agora a gente vai ver por quê. Tá? Então, quando eu tenho essas condições de pressão e temperatura, a gente chama, né, para qualquer substância, né, de região supercrítica. Tá? Para atingir esse ponto, né, dessa região supercrítica, né, em meio geológico, a gente precisa, né, tá numa região onde a pressão seja acima de 74 bar e a temperatura seja de 30 graus, considerando que normalmente, né, em média, o chamado gradiente litostático, ou seja, o quanto que a pressão aumenta à medida que a gente vai diminuindo, que a gente vai aumentando a profundidade, ou seja, à medida que a gente vai descendo em subsuperfície, é de mais ou menos 10 bar a cada 100 metros. Né? E o gradiente geotérmico, ou seja, como que a temperatura vai aumentando, também de 2,5 graus a cada 100 metros, né? Isso gradientes médios. Né? Isso significa que para chegar nesse ponto supercrítico, quem é realmente relevante é a pressão, né? Porque a temperatura é facilmente atingida. Normalmente a gente tem uma temperatura ambiente aí de 20, 25 graus, né? Em poucos metros a gente atinge uma temperatura de 30 graus. Mas para atingir os 74 bar, a gente precisa mais ou menos, né, considerando esse gradiente litostático, né, se a cada 10 bar, a cada 100 metros eu tenho 10 bar, eu preciso mais ou menos 750 metros para atingir uns 75 bar ou 75 atmosferas, ou seja, para chegar num ponto crítico. Então, se assume mais ou menos que há uns 800 metros de profundidade, o CO2 já poderia estar nessa região supercrítica, né? Então, é uma profundidade considerada interessante para chegar nessa condição supercrítica, tá?
Por que é interessante essa condição supercrítica? Porque nessa condição, né, as propriedades do CO2 mudam, né, especialmente, né, densidade, né, mudam substancialmente. Aqui a gente pode ver que com a profundidade, a densidade do CO2 aumenta enormemente. Então, uma certa quantidade de CO2 que em superfície ocuparia um volume de 100 metros cúbicos, centímetros cúbicos, a unidade que a gente quiser, quando a gente chega a 800 metros, né, que seria aquela pressão supercrítica, né, aquela condição de estado supercrítico, ela ocuparia um volume de cerca de 300 vezes menor, ou seja, né, de 100 a gente passaria para 0,32, mais ou menos, né, esse volume. Então, eu ocuparia um volume muito menor do que eu ocupo em superfície, né, esse CO2. Ou seja, eu preciso de um espaço, né, disponível em subsuperfície bem menor do que eu preciso em superfície. Então, essa é uma das primeiras, né, condições interessantes para se trabalhar nessas profundidades, né, para armazenamento. Tá? Se a gente olhar para o gráfico de densidade, temperatura e pressão, né, para o CO2, esse gráfico é para o CO2, né, a gente passa de 1 bar, aqui a temperatura, a condição ambiente, né, 25 graus, isso tem uma densidade de mais ou menos 2, na verdade, né, a densidade do CO2 na CNTP é de 1,87. Tá? Se a gente vai para uma condição de temperatura mais alta, supercrítica, né, são 90 bar mais ou menos aqui, né, mas qualquer pressão aqui entre essas duas isóbaras aqui, 7, 8 megapascal ou 70, 80 bar, né, a gente já cai nessa outra linha e é uma temperatura de uns 40 a 100 graus aqui, né, que é uma temperatura também da região supercrítica, né, temperatura bem dentro do que estaria um reservatório geológico. Isso vai cair, né, numa densidade, então, de entre 200 e 600 quilogramas por metro cúbico. Né? Isso também, né, dá uma diferença, então, de 100 a 400 vezes, né, mais ou menos como eu tinha mostrado na figura anterior. Importante é isso, né, que a gente tem um aumento de densidade enorme, ou seja, tem muito mais espaço disponível, ocupa muito menos espaço o gás armazenado nessa condição. Tá? Além disso, né, na condição supercrítica, né, o CO2 supercrítico, ele tem essa densidade, que é uma densidade típica de um líquido, né, ou seja, muito mais denso do que o gás, mas a viscosidade dele continua sendo a viscosidade similar à de um gás. Então, essa condição supercrítica tem essas duas peculiaridades, com o qual a gente junta, então, a grande capacidade de armazenamento, ou seja, pela densidade de líquido, ou seja, então, uma densidade bem maior, e, ao mesmo tempo, uma grande fluidez, que é bem importante também, né? Porque à medida que eu injeto esse CO2 no reservatório, é importante que ele possa fluir bem no reservatório, né? Ou seja, que ele possa ter essa fluidez similar a de um gás, né? Pela viscosidade mais baixa. Né? Então, com isso, é uma condição ótima, interessante para armazenamento, né? no reservatório. Então, é sempre interessante procurar essa condição supercrítica. Não é, assim, digamos assim, uma condição sine qua non, uma condição que se o CO2 não tiver nessa condição, eu não posso fazer armazenamento, mas ela é ideal, né, porque o armazenamento vai ser muito mais eficiente, mais otimizado, né, nessa condição. Tá? Bom, em que consiste basicamente, né, o armazenamento e um reservatório de armazenamento? Bom, um reservatório que tem uma profundidade, então, aqui, né, nessa figura está colocado aqui acima de 1 quilômetro, mas como eu falei, né, então, abaixo de 800 metros, né, já é uma profundidade bem razoável, né, mas ali, a partir dessa profundidade, mais ou menos, já é uma profundidade ótima. Né? Eu preciso ter um reservatório com uma rocha porosa, isso é importante, né, fundamental, que essa rocha tenha uma porosidade mínima adequada para poder injetar fluidos, né? E não está colocado aqui também, mas uma permeabilidade também, né? Então tem que ter uma porosidade e permeabilidade adequadas e uma rocha acima dessa formação, que a gente chama de formação reservatório, a gente tem uma rocha de baixíssima, né, ou muito baixa permeabilidade, né? Ou seja, uma rocha que impeça esse CO2, né, de fluir, né, migrar verticalmente para cima, né? Ou seja, uma armadilha física, né, que impeça o CO2 de subir. Tá? Então, essas são condições básicas para um reservatório, para um sistema de armazenamento geológico de CO2. Tá?
Então está aqui, né? Eu preciso, né, de uma rocha selo, né, pouco permeável, muito pouco permeável, né, e ter uma rocha reservatório, que é uma rocha porosa, né, com espaços porosos, né, que permitam a fluidez, né, o escoamento de fluidos, perdão, né? Então eu preciso ter essa condição para poder armazenar de forma adequada um fluido, né? É o mesmo princípio que armazena o petróleo, por exemplo, nos reservatórios, nos campos de petróleo. Nos campos de petróleo normalmente tem essa mesma condição. Eu tenho uma rocha reservatório com porosidade, né, grande, que contém o óleo ou gás, né, o gás natural, óleo, gás, água também, geralmente, né, esses três fluidos estão associados no reservatório, e normalmente eu tenho uma camada acima, né, uma rocha selo, e pouco permeável, que impede justamente o petróleo de subir, porque senão ele também subiria, né, até a superfície. Tá? Então, né, um reservatório de petróleo normalmente ele tem essa condição e mantém essa condição por milhões de anos, né, que é o tempo que geralmente o petróleo precisa para ser gerado nesses sistemas. Tá? Bom, além desse mecanismo, né, de armazenamento físico do CO2, né, que a gente chama também de mecanismo estrutural, né, tem outros mecanismos que agem, né, para reter esse CO2 em subsuperfície, né, ao longo do tempo. Né? Então, desde o momento em que esse CO2 é injetado no reservatório, à medida que o tempo vai passando, tem outros mecanismos que vão agindo nesse processo. Tá? Então, são esses 4 mecanismos básicos. O primeiro, como eu comentei, é o mecanismo estrutural, ou chamado estratigráfico, que é justamente a presença dessa formação selo impermeável para reter o CO2 no reservatório. Esse mecanismo é o primeiro mecanismo que age, porque o CO2 é um gás de densidade baixa, comparada com outros fluidos que tem no reservatório, como, por exemplo, a água e o óleo, né? Ou seja, a gente viu ali, né, naqueles primeiros slides ali que a densidade, mesmo em estado supercrítico, ali não passa de 600, 700 kg por metro cúbico, enquanto a gente tem água e óleo, né, com densidades maiores. Portanto, o CO2 normalmente ele tende a migrar verticalmente para cima muito rápido, né? Muito rápido aqui é questão de poucos anos, né? Poucas décadas, o CO2 rapidamente vai migrar e vai se acumular na rocha selo, se houver rocha selo. Se não houver rocha selo, ele vai migrar verticalmente até a superfície, claro. Né? Aqui, como exemplo, nessa parte inferior aqui do slide, né, vocês veem uma série de imagens que são imagens de sísmica de um reservatório de armazenamento de CO2, né, onde foi injetado CO2 para armazenamento, justamente, né, desde 1994, tá? E vocês veem que, né, a gente tem um período aqui inferior a 10 anos, né, e esse CO2 ele, né, foi injetado num ponto que fica aqui embaixo, né, não dá para ver exatamente o ponto de injeção, mas ele rapidamente migrou para o topo do reservatório. Aqui em 2006 a gente já vê como ele já está acumulado, né, esse colorido vermelho e azul aqui representa o CO2, e como ele já está acumulado abaixo da formação selo, né, que é aqui onde a gente não tem mais CO2. Então, é muito rápido esse processo, então é essencial esse mecanismo, né, no início do processo. Sem esse tipo de formação, né, é inviável a fazer o armazenamento de CO2 no reservatório. Tá? O seguinte mecanismo, né, é o que a gente chama de saturação residual. Né? Esse é um mecanismo que age, né, devido a propriedades, né, de fluxo multifásico, né? Ou seja, quando eu tenho CO2 fluindo em meio à água ou em meio ao óleo, né, sempre que eu tenho dois fluidos, né, percolando através de um meio poroso, normalmente esses fluidos vão percolar através de poros muito pequenos e gargantas, né? Ou seja, esses condutos entre um poro e outro, são o que a gente chama de gargantas, né? São muito estreitos e a tensão interfacial entre dois fluidos, né, às vezes faz com que um dos fluidos não consiga, né, empurrar o outro através dessas gargantas, e aí ele fica aprisionado dentro de um poro, né, justamente devido a essa condição, né, de um fluido não ter a pressão, né, interfacial suficiente para para poder, né, se percolar de um poro até o outro. Tá? Então, isso é uma propriedade, é uma condição que vai depender do tamanho dos poros do reservatório, né, do tamanho das gargantas, né? Então é uma propriedade que depende aliás, um armazenamento, uma condição que depende de propriedades
né, de fluxo multifásico, né, através do reservatório, né? Então, da porosidade, distribuição do tamanho dos poros, da permeabilidade, né? Então, quanto maior a permeabilidade, né, provavelmente vai ser menor essa saturação residual, né? A molhabilidade, que significa a propriedade que identifica qual é o fluido que fica aderido à superfície da rocha, né? Então, dependendo das condições do reservatório, do tipo de rocha, do tipo de fluido, né, essa molhabilidade muda, né? Ou seja, o fluido que está aderido à parede da rocha pode ser diferente. Por exemplo, aqui nesse exemplo dessa figura aqui, eu teria, né, o óleo provavelmente aqui aderido, né, essa parte preta, né, provavelmente é o óleo. Eu tenho a água aqui ocupando, né, a parte mais central, e o CO2 também, né? Então, essa molhabilidade depende de vários fatores e pode ser diferente, né, de um reservatório para o outro. Tá? A viscosidade também, né, é uma propriedade de escoamento, né, de dinâmica de fluidos, né, que também é relevante, né, porque ela vai estar relacionada também com a permeabilidade. Tá? Então, essa quantidade de CO2 que fica aprisionada nesses poros, à medida que os fluidos vão percolando através do meio poroso, né, vão ficando essas pequenas gotículas aqui, é o que se chama de saturação residual. Né? Saturação representa o fluido, a quantidade de fluido que fica dentro do espaço poroso, né? Isso a gente chama de saturação. Né? Um espaço poroso 100% saturado é um espaço poroso 100% preenchido com algum fluido. Né? Então, a saturação de CO2, né, a saturação que fica aqui no meio do poro, a gente chama de residual porque ela fica como resíduo à medida que vai ocorrendo o escoamento. Tá legal? Ok. Além disso, outra forma de aprisionamento que acontece é o que a gente chama de um aprisionamento por solubilidade, ou também chamado de aprisionamento iônico, que é o quê? É a passagem desse CO2 que, no primeiro momento, ele está numa forma de gás aprisionado aqui nesses poros, né? Gás ou supercrítico, né? Quando eu falo gás aqui também pode se ler supercrítico, né? Que não é muito diferente em termos de propriedades químicas, né? Mas o CO2, estado gás ou estado supercrítico, ele tem um equilíbrio químico, né, com o CO2 dissolvido na fase aquosa. Então, essa partezinha azul aqui, que seria a água, né, eu tenho água, né, quando está em contato com uma bolha de CO2 aqui, com uma gotícula de CO2, né, uma parte desse CO2 aqui que está em estado gasoso ou supercrítico passa para o meio aquoso, né? Então ele forma uma espécie chamada de CO2 aquoso. Então uma parte desse CO2 que estava aqui, ele fica aprisionado agora, não mais na fase gasosa, mas na própria fase líquida, como uma espécie dissolvida. Né? Ele não é mais uma espécie, não é mais uma fase separada, como uma bolha de gás aqui, como a gente costuma ver, né, numa água com gás ou num refrigerante. Normalmente a gente enxerga aquelas bolhas, né, naquela bebida. Aquilo lá são bolhas de CO2, né? aquele gás que a gente enxerga, né? São bolhas, é CO2 gasoso. Né? Mas uma parte desse CO2 gasoso, de fato, passa para a fase aquosa, e aí a gente não enxerga mais ela, né? Ela está, né, como uma outra espécie química dentro da fase aquosa. Tá? Então, o que a gente vê aqui, isso aqui é um equilíbrio químico, né, entre, né, duas espécies que aparentemente são a mesma coisa, né, na verdade, né, molecularmente é a mesma coisa, mas uma delas está num estado gasoso e a outra está como uma espécie dissolvida, né? Ela está cercada por moléculas de água aqui, então ela está dissolvida em água, como um outro cátion ou ânion qualquer, por exemplo, um sódio dissolvido em água, um cloro dissolvido em água, eu posso ter esse CO2 dissolvido em água. Claro que normalmente essa quantidade dissolvida aqui, ela é bem menor. Né? Quando eu coloco uma certa quantidade de CO2 gasoso em contato com esse CO2 aquoso, uma fração muito pequena, né, desse CO2 gasoso passa para a fase aquosa. Né? Mas quando a gente está lidando com quantidades gigantescas em um reservatório, né, de armazenamento, essa quantidade não é desprezível. Né? Então a gente também considera isso como uma forma de armazenamento. Ok? E por último, o último mecanismo que age, né, para armazenamento é o chamado armazenamento mineral, que é o quê? Aquele CO2 aquoso, né, que dissolveu na fase aquosa, ele pode reagir com alguns elementos presentes na água e formar
carbonatos, né? São estruturas sólidas, né? Carbonatos sólidos, ou não, eventualmente não vão formar sólidos, mas normalmente o que interessa são os carbonatos que são formados sólidos, né? Por isso esse S aqui, que vão precipitar, né? Ou seja, eles vão precipitar do meio e vão se transformar, né, em espécies contendo carbono, né? Esse carbonato aqui é justamente porque tem esse carbono aqui na estrutura, né? Então esse carbono ele fica aprisionado. Então aquele CO2 que eu injetei inicialmente lá da superfície, né, como estado gasoso, ele vai passar para uma fase aquosa e finalmente ele vai poder reagir com um cátion, né, no meio aquoso e formar finalmente um precipitado, né, um carbonato, né? Carbonatos mais comuns, né, que a gente encontra, né, na natureza e mais relevantes, né, em termos de quantidade possível de armazenamento são o carbonato de cálcio, né, chamado de calcita em geral, né, algumas outras variações, a magnesita, né, o carbonato de magnésio, e depois a gente tem alguns carbonatos um pouco diferentes, como por exemplo a dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio, né, então eu tenho os dois cátions presentes na estrutura desse mineral. E aí eu tenho alguns outros tipos de carbonatos também bastante encontrados em reservatórios de CO2, por exemplo, como esse carbonato de sódio e alumínio, chamado de dalsonita, o carbonato de ferro também, siderita, e tem alguns outros carbonatos também que existem, né, mas normalmente são menos comuns, né, e menos abundantes nesse tipo de situação. Tá? Certo? Então esses são os mecanismos básicos, né, de armazenamento, né, no reservatório. Observem nessa figura aqui que a gente tem aqui no eixo vertical uma contribuição para o armazenamento e aqui embaixo, né, no eixo X, o tempo desde a injeção. Então, como eu comentei, né, no início do processo, normalmente é mais relevante o armazenamento estrutural, porque eu preciso ter aquele bloqueio físico, né, da rocha-selo para impedir a saída do CO2. Mas à medida que vai passando o tempo, né, aquele CO2 ele vai começando, né, à medida que ele vai fluindo através do reservatório, ele vai deixando o seu resíduo, né, de saturação, né, nos poros, que vai ficando para trás, então esse mecanismo começa a ser mais relevante, de saturação residual. Com o tempo ele vai solubilizando, né, na água do reservatório, então o mecanismo de solubilidade também passa a ser mais relevante. E por último, né, o mecanismo de armazenamento mineral, tá, é o que geralmente costuma atuar mais lentamente, né, porque para que isso aconteça, eu preciso ter umas condições particulares, né, umas condições de pH adequado, de disponibilidade de cátions para a formação dos carbonatos, né? Então, esse mecanismo aqui geralmente leva mais tempo para acontecer. Tá? Existem situações particulares, né, como, por exemplo, os basaltos, as rochas basálticas, em um projeto específico que foi realizado lá na Islândia, né, lá na Europa, de armazenamento de CO2 em basalto. Eles fizeram injeção de CO2, né, na verdade de água com CO2, né, água carbonatada, num reservatório de basalto, e foi surpreendente o resultado desse projeto, porque se observou esse armazenamento mineral, formação de carbonatos minerais, em praticamente 2 ou 3 anos de injeção. Então, isso aqui acabou acontecendo muito antes do que se imaginava, né? Mas pode ser uma situação muito particular daquele tipo de mineral, daquele tipo de reservatório, né, da condição de armazenamento, né? Não é o habitual, né? Não é o mais comum, né? Mas pode acontecer. Por isso que é uma coisa que a gente também pode estudar, né, caso a caso, né, para ver, né? Porque esse tipo de armazenamento mineral, a princípio, é aquele que seria o ideal, porque o CO2 fica aprisionado de uma forma sólida, né? Então ficaria mais armazenado de forma mais segura, né? Bom, tem um outro mecanismo que também pode ser considerado, né, um mecanismo de armazenamento, que é o chamado de adsorção, é quando o CO2 ele fica absorvido em superfície, né, normalmente em superfícies de matéria orgânica, como por exemplo o carvão, né, por forças intermoleculares. Né? Então eu tenho o CO2 em contato com uma determinada superfície, ele fica adsorvido, né? É um processo de fenômeno físico, né, de aprisionamento de algumas moléculas, né? O CO2 é uma que pode ser aprisionada em carvão desta forma, né? Muito embora isso aqui, na verdade, nunca se conseguiu
realizar de forma prática, né, esse armazenamento em carvão. Mas ele, né, é uma forma, né, que seria possível, né, de reter o CO2 na matéria, né, através de adsorção. Bom, então, dito isso, né, normalmente, quando a gente faz essa injeção de CO2 em reservatório, né, a gente tem essa série de interações, né, com a água, com a rocha. Né? Normalmente, a interação do CO2 com a rocha tem esse intermédio da água, né, como a gente viu, tem a dissolução, né, mecanismo de dissolução, né, para finalmente poder interagir com a rocha. Né? Então, quando ele é injetado através de um poço de injeção, né, ele geralmente tende a migrar verticalmente, né, para a fase superior do reservatório, formando geralmente uma fase livre de CO2, né, aqui está em inglês, não sei o que é fase livre, né, que vai, né, preenchendo a parte superior do reservatório, né, ficando abaixo da formação selo. Eu vou ter geralmente uma fase, né, um contato dessa fase gasosa com a fase aquosa, né, onde vai ocorrer geralmente a dissolução desse CO2 lentamente, né, nessa fase aquosa. Isso acaba gerando um fluxo convectivo, né, nessas partes do reservatório, devido a esses gradientes de concentração de CO2. Então, isso também já foi observado, esse tipo de fenômeno, né, nos reservatórios. Tá? Bom, por que a gente precisa, né, avaliar todas essas interações CO2, fluido rocha, né, num reservatório? Por que é relevante, né? Afinal de contas, por que isso precisa ser avaliado, né, normalmente caso a caso, num reservatório, né, porque cada reservatório tem as suas particularidades de mineralogia, de profundidade, de propriedades hidrogeológicas, né, propriedades de fluxo multifásico, composição, né, da água de formação. Cada reservatório é diferente e precisa ser avaliado caso a caso. Mas por quê, geralmente? Porque a gente tem uma série de questões que têm que ser avaliadas. Né? Uma delas, né, talvez das mais relevantes, né, é a integridade, né, do reservatório e do selo frente ao CO2. Né? Porque quando, né, a gente injeta CO2, dependendo do tipo de reservatório e selo, pode ocorrer alterações significativas, né, que podem, de alguma forma, impactar a segurança, né, do processo, né? Seja a qualidade do reservatório, né? Se for um reservatório de petróleo, né, que está sendo utilizado, né, que o CO2 está sendo injetado para recuperação avançada, né, a injeção do CO2 pode impactar esse processo de alguma forma negativa, né? E se for uma injeção meramente para armazenamento, né, eu posso, né, provocar algumas alterações aqui indesejadas, né, nesse reservatório e na formação selo também, porque o CO2 também pode, né, de alguma forma, penetrar na formação selo, né, e provocar alguma coisa indesejada. Né. Podem ocorrer problemas de injetividade, né, no processo, ou seja, no momento que eu vou injetando CO2, eventualmente eu posso ter obliteração, né, do reservatório, né, dos poros, ou até o contrário, né, eu posso ter, né, ativação de fraturas, ativação de falhas, né, no reservatório, né, que podem causar problemas, né, no entorno ao poço injetor. Né? Então, também é uma questão que pode ser avaliada nesse ponto. Também entender esses mecanismos de armazenamento, essa partição dos mecanismos de armazenamento. Né? A partição quer dizer assim, quanto que eu injetei tanto de CO2, quanto que vai ficar retido por quanto tempo, né, na formação selo, quanto mais ou menos será que vai ficar retido de forma residual, né, no reservatório, à medida que eu vou avançando, né, quanto que vai ficar dissolvido, quanto que pode reagir. Né? Então, é mais ou menos quantificar, né, esse CO2, né, no reservatório, né, na medida que a gente vai fazendo isso. Né? E também saber para onde esse CO2 está indo no reservatório. Né? Então, esse também é um tipo de informação que é relevante avaliar, né, das mais diversas formas. Aqui a gente vai, né, depois a gente vai ver um pouquinho, mas entram aqui desde medidas geofísicas, levantamentos de geoquímica, né, ou seja, para poder fazer medições, né, né, em diferentes pontos do reservatório, e também modelagem numérica. Né? Então, usar modelos numéricos para avaliar como que esse CO2 está se deslocando no reservatório ao longo do tempo. Bom, uma das propriedades mais importantes, né, para entender esses processos é a solubilidade do CO2 no reservatório. Né? Ou seja, quando eu tenho CO2
injetado no reservatório que está em estado gasoso ou supercrítico, né, como eu falei, está em contato com a fase aquosa, né, que é o primeiro, né, contato que ocorre no reservatório, né, essa solubilidade do CO2, né, quanto o CO2 vai passar daqui para cá, ela depende de vários fatores, como pressão, temperatura, né, a salinidade desse meio, né, são fatores relevantes. Tá? Então, por exemplo, à medida que eu aumento a pressão, né, no reservatório, que é o que normalmente acontece quando eu faço uma injeção de grande quantidade de CO2, né, o que vai ocorrer naturalmente é um aumento da solubilidade do CO2 na fase aquosa. Né? Eu aumento essa pressão aqui, o que a gente vê nesse gráfico aqui, que representa a interação, né, dessas três propriedades da solubilidade. Ao aumentar a pressão, normalmente a gente vai enxergar um aumento, né, aqui eu tenho CO2 dissolvido, um aumento, né, da quantidade de CO2 que eu consigo dissolver, né, aqui eu tenho, né, em mol de CO2 por quilograma de água. Né? Então, quantos mols eu consigo dissolver de CO2 na fase aquosa. Tá? Então, esse é um efeito direto, né? Aumenta a pressão, aumenta essa solubilidade, né? Normalmente, né, no reservatório. Tá? Quando aumenta a temperatura, né, o efeito já é um pouco diferente, né? É um pouco mais complicado. Né? Nas impressões mais baixas, normalmente ocorre o fenômeno contrário. Aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Ou seja, a solubilidade do CO2 vai diminuindo à medida que eu vou aumentando a temperatura. Tá? Isso normalmente acontece porque quando aumenta a temperatura significa aumento do movimento das moléculas, né? Então, se as moléculas estão se movimentando mais rapidamente em um meio, né, também eu tendo, né, essas moléculas que estavam aqui no meio aquoso, elas tendem a sair, né, mais facilmente para o meio gasoso. Então, por isso a solubilidade diminui. E a salinidade também afeta, né, esse processo, né? Porque quando eu tenho uma água que é mais salina, por exemplo, se eu tenho uma água que é deionizada, ou seja, uma água pura, sem íons, né, ou a gente pode dizer não salina, né? E eu passo para uma salmoura, né, uma água extremamente salgada, né, de 200 gramas por litro, a gente vê que essa solubilidade do CO2 diminui bastante, né? Ou seja, eu tinha uma solubilidade aqui, né, para uma determinada pressão aqui, que era bem mais alta, né, que ela cai praticamente a metade. Né? Por que isso acontece? Né? Isso acontece com qualquer meio, na verdade, que tenha uma salinidade elevada. Né? Quando uma solução tem uma grande quantidade de sais dissolvidos, normalmente ela não quer receber mais coisas para dissolver. Né? É um fenômeno natural, né, químico, né, de evitar, né, digamos, a solução, ela não tem mais condições de receber mais solutos, né, porque, digamos assim, ela está lotada, né, de cátions e ânions aqui no seu meio. Então, se eu tenho muito NaCl aqui, ou qualquer outro sal dissolvido aqui, né, essa solução aqui, ela não vai querer receber mais CO2, né, no meio. Então, a solubilidade diminui, né, para uma mesma pressão, né, eu consigo dissolver bem menos CO2 do que para uma água pura. Tá? Então, são, né, fenômenos, né, comuns, né, da solubilidade, né, do CO2 em frente a diferentes condições do meio. Tá? Esse gráfico aqui que representa tudo isso, né, normalmente ele pode ser obtido tanto por medidas experimentais, né, já foi obtido por medidas experimentais, mas também ele pode ser calculado, né, tem algumas equações que fazem esse cálculo aqui para diferentes condições, diferentes tipos de soluções. Aqui no caso, por exemplo, aqui eu tenho uma salmoura de NaCl, mas tem outros, né, para outros tipos de sais, e tem, né, alguns artigos que fazem esses modelos para vários tipos de condições, né, através de cálculos matemáticos, né, de equações de estado que fazem esse cálculo, né, automaticamente. Então, realmente não é um problema muito difícil de se resolver, né, esse tipo de problema, esse tipo de cálculo. Né? Mas ele é relevante para a parte de modelagem numérica, né, como a gente vai ver mais adiante. Certo? E como as coisas geralmente não são tão simples, né? Normalmente, quando a gente dissolve o CO2 em meio aquoso, né, a gente até agora estava vendo, né, o CO2, né, como uma espécie CO2 aquoso. Mas, na verdade, esse CO2, quando ele está em meio aquoso,
ele não fica dessa maneira, né, em solução, né? Essa espécie aqui, CO2 aquoso, ela realmente tem uma contribuição extremamente pequena, né? Se a gente for medir, né, essa quantidade de CO2 aquoso em solução, a gente vai ver que aquela quantidade ela é ínfima. Porque o que normalmente acontece, à medida que eu dissolvo esse CO2, né, na fase aquosa, esse CO2 aqui, ele continua reagindo, vamos dizer assim, né, com quem? Com a água, né, com a própria água. E forma o quê? Primeiro, ela forma esse cara aqui, esse H2CO3, que é o chamado ácido carbônico. Tá aqui esse, né, esse H2CO3. Tá? O H2CO3, por sua vez, também reage com a água, né, e forma uma outra molécula, né, outra espécie, no caso aqui um ânion, que é esse cara aqui, o HCO3-. Esse ânion aqui, vermelhinho, é o que a gente chama de bicarbonato, esse cara aqui. Né? Perdão, desculpa, esse é o carbonato. Né? Esse é o carbonato. Tá? Forma esse carbonato e forma H+, né? Ou seja, né, hidrogênios, né, prótons. Né? Por sua vez, o bicarbonato, né, vai reagir, desculpa, o carbonato vai reagir novamente com a água e vai formar o bicarbonato, né, que é o CO3 2-. Tá? Essas reações aqui, na verdade, a gente normalmente não se refere a elas como reações propriamente ditas, porque isso aqui são reações que estão em equilíbrio, né? Ou seja, na verdade, eu tenho presente todas essas espécies aqui, todos esses carinhas aqui estão presentes nesse meio aquoso em maior ou menor quantidade, né? Esses equilíbrios químicos aqui, esses 3 equilíbrios aqui, formam o que a gente chama de sistema carbonático. Então, quando eu tenho uma certa quantidade de CO2 gasoso em contato com uma fase aquosa, esse sistema carbonático automaticamente se forma, né, nesse meio aquoso, distribuindo todas essas espécies aqui, né, conforme, né, a pressão de CO2 que eu tenho aqui em cima. Então, dependendo de quanto CO2 eu tenho aqui em cima, isso vai me dizer quanto CO2 eu vou ter formado aqui na fase aquosa, que por sua vez vai dizer quanto ácido carbônico, quanto bicarbonato e quanto carbonato eu tenho formado aqui. Então, isso forma um sistema carbonático, e normalmente a gente representa esse sistema por um gráfico como esse aqui, porque esse sistema carbonático, né, que está representado aqui é a quantidade de cada uma dessas espécies, né, do ácido carbônico, né, do carbonato, do bicarbonato, né, em função do pH da solução. Então, você diz, mas por que o pH? Porque quando a gente aumenta aqui a quantidade de CO2, né, quando aumenta a pressão aqui no meu sistema, o que acontece? Aumenta a quantidade de CO2 aquoso, por sua vez aumenta a quantidade de ácido carbônico, né, e ao aumentar a quantidade de ácido carbônico, eu aumento a quantidade de H+, né, e além também, claro, né, um pouco do meu bicarbonato. O que acontece com isso? Ao aumentar a quantidade de H+, isso significa, né, H+, né, se vocês lembram, representa o pH do meu meio. Quanto mais H+ eu tenho, hidrogênios eu tenho na minha solução, mais ácido é o meu meio, portanto, menor o pH. Então, quanto mais, né, ácido carbônico eu tenho aqui no meu meio, geralmente eu vou ter um pH menor, né, então por isso que aqui em pHs mais baixos eu vou ter uma predominância, né, dessa espécie aqui, do ácido carbônico. À medida que eu vou para pH mais intermediários, aqui entre 7 e 8, eu começo a ter, né, o bicarbonato, e depois, por último, eu tenho predominância do carbonato em pHs mais alcalinos. Então, existe essa relação direta, né, da concentração de CO2, né, na água, aqui no caso a água do mar, mas em qualquer água, na verdade, a relação de concentração de CO2 com o pH do meio. Tá? Então, isso também é extremamente relevante, né, nas interações CO2 água-rocha, né, porque normalmente o primeiro impacto que tem no meio aquoso, quando a gente faz uma injeção de CO2, é a diminuição do pH, né, porque acontece toda essa sequência de reações, ou essa modificação desse equilíbrio à medida que a gente aumenta a pressão do CO2, né, no sistema. Então, aumentando a pressão do CO2, eu tendo a aumentar
a quantidade de H+, ou seja, de diminuir o pH dessa solução. Né? É o que acontece, por exemplo, né, com os refrigerantes. Né? Por que a Coca-Cola, os refrigerantes tendem a ser mais ácidos? Né? Porque normalmente elas têm, né, CO2 dissolvido, né? Então essas bebidas gaseificadas geralmente são mais ácidas. Né? Então quem sofre de azia, por exemplo, né, geralmente não tem dificuldade, né, não toma refrigerante porque ataca, né, o estômago, né, com mais facilidade. Né? Então, o efeito mais direto, né, observado na fase aquosa, né, disso é a diminuição do pH, né, do meio. Tá? Isso, claro, ativa uma série de reações, né, no sistema, né, porque quando eu tenho pHs mais baixos, normalmente os minerais, né, presentes no sistema são afetados, né, por essa diminuição do pH. Tá? Bom, o que acontece, né, quando eu tenho carbonatos presentes no meu sistema? Tá? O que acontece, né, que com essas reações envolvendo carbonatos, né, como o carbonato de cálcio, né, carbonato CaCO3, carbonato de cálcio, quando eu tenho ele presente no sistema, normalmente ele é muito reativo. Né? Então, qualquer reservatório carbonático, frente a alterações da quantidade de CO2 no meio, ele é sensível, né? Ele tende a ser afetado muito rapidamente, né? Porque as reações são muito rápidas, né? Então, geralmente próximo dos poços injetores, né, é onde eu tenho que ter mais atenção, que eu posso ter maiores problemas, né, de danos ao reservatório, problemas de injetividade. Tá? Então, quando eu tenho o meu carbonato e um meio ácido elevado em função desse CO2, eu tendo a provocar o que se chama de um tamponamento do pH. O que significa isso? Ou seja, eu tenho essa reação aqui, e essa reação tende a aumentar a quantidade de bicarbonato no meio, desse HCO3. Ou seja, eu aumento essa quantidade aqui, isso significa que esse sistema carbonático aqui ele fica menos flexível. Né? Quando eu tenho essa condição aqui, ele fica menos flexível, menos vulnerável a alterações de pH. Ou seja, eu não consigo mais mexer tão facilmente o pH. Então, quando eu tenho um reservatório carbonático, como essa situação aqui, se eu injetar mais CO2 no meio, eu até consigo mexer um pouco na acidez do reservatório, mas não é tão forte como um sistema onde eu não tivesse nenhum carbonato, né? Um sistema que eu não tivesse esse tamponamento. Porque ao não ter esse tamponamento, se eu não tiver essa concentração inicial grande aqui de bicarbonato, qualquer quantidade de CO2 que eu injetar aqui vai bagunçar todo esse equilíbrio aqui de uma forma muito mais forte. Então, um sistema que não vai estar tamponado, que a gente chama, né? Esse tamponamento basicamente isso, eu ter essas espécies intermediárias aqui nesse sistema já numa quantidade muito elevada, né? De forma que eu não consigo alterar tanto essa quantidade de H+ no meu meio. Tá? Claro que eu posso ter outras reações, né, causadas, né, por essa alteração do meu pH, né, que não envolvam necessariamente carbonato, como, por exemplo, precipitação de gipsita, né, outras reações envolvidas, né, que vão estar relacionadas com esse processo, e além de dissolução de outras espécies. Né. Então, aqui, ó, exemplos, né, de alterações de minerais que costumam acontecer, são as dissoluções de aluminosilicatos, né, como, por exemplo, argilas, feldspatos, né, que são reações em baixa temperatura, né, normalmente levam alguns milhares de anos, mas para efeitos de armazenamento pode ter algum impacto. Né. Essa dissolução, né, de alguns minerais pode disponibilizar cátions para armazenamento. Então, isso também é uma coisa que tem que ser avaliado, né, que tem que ser estudado, porque quando eu tenho, por exemplo, eu tenho uma dissolução, por exemplo, de um feldspato, como essa albita aqui, que é um feldspato que tem sódio, se eu tenho essa reação com o CO2, eu posso vir a formar, por exemplo, essa dalsonita, que é um carbonato de sódio e alumínio. Ela não é muito comum, mas ela pode se formar em condições, né, de grande concentração, de grande pressão de CO2. Tá? E assim outros exemplos, né? Por exemplo, aqui eu tenho argilas, né, e calcita, né, onde eu tenho uma alteração aqui com meio CO2, vou formar outros carbonatos aqui, outras argilas. Então tem uma série de reações possíveis, de alterações possíveis,
que normalmente têm que ser avaliadas caso a caso, tanto por experimentos como por modelos numéricos. Tá? Outro ponto importante que normalmente tem que ser avaliado em sistema de armazenamento é materiais envolvidos no sistema de armazenamento, como é o caso do cimento, dos poços, e também do aço, né, do aço utilizado nos poços de injeção. Esse cimento e o aço, ele também é afetado por presença de CO2. Geralmente acontece reações de carbonatação, né, dos componentes do cimento, né, como aqui no caso, geralmente o cimento tem esses silicatos de cálcio hidratado, eles reagem com o CO2 e, né, tende a degradar o cimento formando esse carbonato. Né? Pode parecer estranho, né? Mas eu vou formar esse carbonato aqui, mas isso aqui, por que isso degrada? Porque isso aqui é menos... ele tem menor me fugiu a palavra agora. Esse silicato de cálcio hidratado, geralmente, né, no processo de cura do cimento, ele forma, né, uma estrutura extremamente rígida, né? Ou seja, eu tenho uma resistência mecânica muito forte do cimento, né? E ao formar esse carbonato aqui, se perde essa resistência mecânica. Esse carbonato aqui, geralmente, ele é mais quebradiço, né? E ele não tem mais aquela rigidez, aquela dureza, né, do cimento, né, típica. Então, acontece, né, essa precipitação desse carbonato, mas geralmente de forma mais irregular e pulverizada. Né? Então, isso aqui é um processo indesejado no cimento, é algo que acontece normalmente na degradação do cimento ao natural, forma esse tipo de compostos, né? Mas nesse caso ele é prejudicial, né? Porque isso aqui representa uma degradação, né, do cimento. Né? Então, a formação de carbonato no cimento não é algo bom. Isso aqui foi bem estudado pelo Felipe, né, na tese dele aqui no Instituto, né, no trabalho que ele fez na tese de doutorado. Né? O pessoal trabalha com cimento e com aço também. O aço, no caso, ele é suscetível à corrosão pela acidez causada no meio. Né? Geralmente, meios ácidos, né, devido ao CO2, tendem a causar uma corrosão, mais forte no meio. Tá? Outros efeitos, né, aqui não vou entrar em tantos detalhes, mas que tendem a acontecer geralmente é a dessecagem, né, de salmouras, né, então, ou seja, tornar soluções que já são extremamente salgadas, tornam elas mais salgadas, porque o CO2 supercrítico seco vai retirar água do meio, né, então acontece esse tipo de fenômeno. Tá? E aí pode ocorrer precipitação de alguns minerais no sistema. Tá? Isso geralmente é responsável por esses, né, processos de mistura convectiva, né, entre a camada de CO2 e a camada de líquido, né, logo abaixo. Né, então, esse tipo de fenômeno, né, devido também à dessecação de CO2. Tá? Impacto sobre a rocha selo, né, também é importante ser avaliado. Né, isso aqui também pode acontecer, esse processo de dessecação, né, que pode levar à ativação de fraturas, né, porque a retirada de água do meio, né, pode ativar fraturas, especialmente se eu tiver selos formados por argilas. Né, então, eu remover essa água intersticial, né, pode provocar tornar essas argilas mais quebradiças, né, portanto, é mais suscetível a fraturamento. Né. Então, é algo também a ser avaliado. Né. Uma coisa que se avaliou, mas até hoje nunca se encontrou nada muito interessante, é a reatividade do CO2 supercrítico puro frente a rochas. Né? É algo que se avaliou, mas até hoje nunca se demonstrou, né, uma reatividade importante. Ou seja, normalmente se avalia a reatividade do CO2 presente sempre com água no meio. Então, aparentemente, a água realmente é essencial para que ocorram essas interações, né, do CO2 com o reservatório. Bom, e aqui então finalmente entrando, né, como é que a gente viu, né, essas interações, por que são importantes, né, de ser avaliadas, e aqui nessa parte apresentar rapidamente, né, como que esse tipo de interações é avaliado. Né? Normalmente, para fazer isso, se faz estudos em laboratório, que a gente pode chamar de modelagem experimental, que é estudar essas reações, né, interações CO2, água, rocha,
Em reatores, pode ser reatores estáticos, reatores de batelada, né, como esse aqui da imagem, ou em sistemas contínuos, né, de fluxo contínuo, como são os chamados core floods, né, que a gente faz esse fluxo forçado através de rochas porosas, né? A modelagem numérica, né, que também é uma outra ferramenta importante, vou comentar um pouquinho mais agora. E outra forma também de avaliar isso é estudar reservatórios de CO2 naturais, a gente chama de reservatórios análogos, né? Ou seja, reservatórios de CO2 reservatórios que naturalmente contêm dióxido de carbono na natureza, reservatórios geológicos, né, no caso. Ou seja, formações geológicas que têm grande quantidade de CO2 armazenado durante muito tempo, estudar como é que esses reservatórios se comportam, qual é a composição desses reservatórios, composição da água, a composição mineralógica, nos dá pistas do que acontece num reservatório que tem CO2 durante muito tempo. Então, se eu consigo estudar esses reservatórios, eu posso ter uma ideia do impacto que o CO2 armazenado vai ter depois de muitos anos. Tá? Então, essas geralmente são as três formas que são consideradas assim as formas básicas para se estudar essas interações do CO2 reservatório em pesquisas, né, relacionadas a esse tema. Tá? Bom, e aqui o foco, né, desse mini curso, né, dessa série de apresentações é na modelagem numérica. Tá? A gente não vai ver a parte de modelagem experimental de reservatórios, né, porque é um outro foco, mas aqui a ideia justamente é ter essa introdução inicial para poder entender como é que funcionam os softwares, né, os programas que fazem modelagem numérica desses processos. Tá? A gente não vai ver isso hoje, eu só vou apresentar rapidamente, né, um pouquinho sobre isso, né, assim, um breve histórico, mas já vou meio que estar encerrando aqui. Aí na próxima apresentação a gente continua com isso aqui. Tá? Mas, enfim, qual a vantagem de se usar modelagem numérica, né, nesse tipo de estudo? Bom, primeiro, a escala de tempo, né? Ou seja, com modelos numéricos eu posso fazer esse estudo em escalas de tempo geológicos, né? Ou seja, provocar essas interações CO2 reservatório ao longo de milhares ou milhões de anos com simulações numéricas, né? Coisa que eu não posso fazer em laboratório, claro, né? No laboratório, realmente, eu estou limitado ao tempo real, né? Mas eu quero, às vezes, saber qual é o impacto, né, de um armazenamento em, sei lá, no mínimo 1.000 anos ou 10.000 anos, né? Seria um tempo considerado geológico, uma escala geológica, né? Obviamente a facilidade, né, de trabalhar nesse tipo de sistema, né? Eu não preciso de uma infraestrutura mais robusta, cara, né, como eu preciso no laboratório, né? Normalmente eu preciso de software, né, computadores, né? Então é mais direto. Né? Uma outra vantagem é que esse tipo de modelagem, né, geralmente ela é o que a gente chama de uma modelagem forward, porque considerando o tipo de modelagem numérica que normalmente se trabalha em sistemas geológicos, em geoquímica, né, as pessoas que trabalham com esse tipo de sistemas muitas vezes estão interessadas em saber como que um determinado reservatório se formou, né, ou por que aquele reservatório tem aquela composição mineralógica, ou por que tem aquela água de formação, tem aquela composição. Então, esse tipo de resposta é mais difícil de obter, ou seja, eu preciso fazer o que geralmente se chama de uma modelagem inversa, ou seja, eu preciso, né, de alguma forma, tentar prever quais eram as condições iniciais do meu reservatório que levaram à condição atual. Ou seja, eu tenho que fazer uma modelagem que, na verdade, vem do passado até os dias de hoje. Normalmente é uma modelagem que tem mais incertezas, né, é um pouco mais complicada de ser feita, né, mas é o que normalmente se aplica, né, em pessoas, né, em reservatórios geológicos, né, pessoas querem saber a formação, né, a diagênese de um reservatório, como se chama, né, a descrição de um reservatório sedimentar que começou talvez com um reservatório em superfície, com um lago, né, um reservatório marinho, e, né, o que foi acontecendo ao longo do tempo, né, com aquele reservatório, à medida que ele foi sedimentando, o que foi acontecendo que levou a gente ter um reservatório hoje, né, com aquela composição, né, de fluidos, de minerais. Tá? A modelagem aplicada ao armazenamento de CO2 é uma modelagem direta, ou seja, uma modelagem para frente, porque a ideia é entender o que vai acontecer com o reservatório que eu estou injetando CO2 hoje e o que vai acontecer no futuro. Então, é um pouco mais
um pouco melhor, vamos dizer assim, né, em termos de comparação com outro tipo de modelagem. Então, é uma modelagem que a gente chama de forward, né, porque eu tô colocando as minhas condições de hoje, ou seja, eu posso pegar as minhas condições mineralógicas do meu reservatório hoje, né, eu vou lá, perfuro meu reservatório hoje, vejo qual é a composição dele e aplico no meu modelo, ou seja, eu vou injetar lá CO2, vou ver o que acontece com aquela composição de hoje em diante. Tá? Bom, obviamente que tem desvantagens, né, muitas desvantagens na modelagem, né, especialmente com relação às incertezas associadas, né, que são muitas, né, são sistemas naturais com suas incertezas associadas, né, um sistema geológico, né, um reservatório geológico, um rocha-reservatório, rocha-selo, né, tem muitas heterogeneidades, né, no sistema, ou seja, a composição mineralógica é muito variada, a estrutura porosa, né, afeta enormemente a, a, a superfície reativa do reservatório, né, a superfície reativa também depende de N fatores, enfim, é bastante complicado modelar um sistema natural, né, como um reservatório geológico que tem, né, uma série de variáveis envolvidas. Tá? Claro que também a falta de dados, né, é um complicador, né, ou seja, não é muito fácil obter dados de qualidade de sistemas geológicos, porque normalmente isso requer perfuração, obtenção de amostras de maneira adequada, né? Não é simplesmente, né, fazer uma perfuração e retirar uma amostra de qualquer jeito, né? Enfim, tem uma série de cuidados que precisa ser seguidos para obter essas informações que vão abastecer os modelos numéricos, né? Então, para que esses dados sejam de qualidade, né, quando estão disponíveis, né? Muitas vezes a gente não tem dados. Se a gente pegar, por exemplo, reservatórios que não são campos de petróleo, por exemplo, eu quero um aquífero salino profundo, por exemplo, normalmente eu não vou ter dados, porque ninguém nunca perfurou, né? A maior parte dos reservatórios nunca foram perfurados, reservatórios profundos nunca foram perfurados, então não se tem ideia, né, da composição exata mineralógica, ou composição da água da formação, né? Então tem esse problema. Tá? E por último também a gente pode considerar a escala da modelagem, também é um fator importante, né? Porque a modelagem numérica ela pode ser realizada em diferentes escalas, né, do nosso sistema, né? Desde a escala de tamanho de poro, né, ou seja, o tamanho do poro no meu sistema, né, eu posso querer modelar, né, o meu sistema considerando as particularidades dos tipos de poro e garganta, né, do meu sistema, né, até escalas muito maiores, como seriam escalas né, do tamanho de uma bacia sedimentar, que são de quilômetros né, de extensão, onde eu tenho que aproximar a maior parte dessas informações que estão em tamanho reduzido, né, eu tenho que fazer escalar esses parâmetros para um modelo de tamanho de bacia. Normalmente, então, para isso, geralmente eu faço parametrizações, né, eu considero uma média de propriedades e tenho que levar isso para uma escala maior. Então, essa movimentação de escala normalmente leva também a algumas incertezas, a falta de precisão dos resultados. Tá? Então, enfim, essas seriam, né, as particularidades da modelagem numérica, né, relacionada a isso. Bom, como que se divide essa modelagem geoquímica, ou modelagem numérica, né, associada à geoquímica? Na verdade, o que a gente chama de modelagem geoquímica é uma parte, né, de uma série de outros tipos de modelagens que podem ser aplicados a sistemas geológicos ou a sistemas, né, quando a gente está falando aqui em sistemas de armazenamento geológico, né, que eu estou colocando aqui, né, restringindo isso a sistemas de armazenamento geológico. Claro que existem, né, processos, por exemplo, né, relacionados a altas pressões, né, magma, coisa assim, também tem reações químicas, mas são outro tipo de reações que não entram aqui nesse tipo de sistema, né, mas também existem modelos numéricos que trabalham esse tipo de modelagem, esse tipo de sistema, né, mas isso é uma outra geologia, uma outra geoquímica, né, uma geoquímica, né, de magma, né, de rochas metamórficas, né, então é outra coisa. Aqui, na verdade, a gente está focando mais em modelagem de sistemas sedimentares, né, porque geralmente é o foco de
reservatórios de petróleo, de armazenamento geológico, né, que é o nosso foco mais aqui. Tá? Então, dentro desse tipo de sistema, o que a gente chama normalmente de modelagem geoquímica são esses dois tipos básicos aqui, que a gente chama de modelagem de equilíbrio, equilíbrio químico, equilíbrio termodinâmico, tá? E a cinética de dissolução e precipitação de minerais. Esses dois tipos de modelos, normalmente juntos, a gente costuma chamar de modelagem geoquímica, que é o que a gente vai ver nas próximas partes desse minicurso. Né? A gente vai ver uma parte de equilíbrio e depois de cinética. Tá? Isso constitui a modelagem geoquímica. Né? Quando a gente avalia a geoquímica, né, a reatividade química, né, que é o que essa modelagem trata, em conjunto com as equações de fluxo e transporte de massa e calor, em meio poroso, esse conjunto todo aqui é o que a gente chama de transporte reativo, né, ou modelagem de transporte reativo, né, porque a gente avalia, no caso, essas transformações químicas em conjunto com os processos de fluxo e transporte. Né? Então, é uma modelagem mais completa, né, que permite avaliar isso espacialmente. Tá? Junto a isso, né, a gente pode também considerar outros tipos de modelagem, como são modelagens estruturais ou geomecânica também. Né? A geomecânica é um fator importante que entra, né, na avaliação do impacto desse tipo de processo de armazenamento geológico. Né? Também é um fator importante. Também existem, né, modelos ou softwares que fazem a modelagem desses processos, né, associado a isso. O que normalmente acontece é que é muito raro, né? Praticamente não existe, ou se existe, geralmente não são de grande qualidade, sistemas que avaliem tudo ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo, né? Ou seja, porque são processos bastante complexos, né? São muitas equações envolvidas, né? Então, normalmente se compartimentaliza essas modelagens, né, para avaliar fenômenos por separado, em vez de tentar fazer, né, uma coisa que englobe tudo, né, porque isso geralmente leva a muitos problemas de convergência, porque eu preciso, né, normalmente associar equações de reatividade química ou cinética química com equações de transporte, com equações de geomecânica. Então, tudo isso é bastante complexo, né? Então, não é muito fácil tratar isso de uma forma única num software. Então, é raro ter sistemas que façam isso em conjunto. Normalmente, isso é feito de forma separada. Tá? Bom, aqui em cinza, na verdade, é mais ou menos, já tinha mais repetição, já tinha colocado, mas é basicamente o tipo de resposta, né, que essas modelagens costumam trazer. Né? Então, modelagem de transporte reativo vai nos permitir, né, avaliar mecanismos de armazenamento, integridade do reservatório, deslocamento, né, da pluma, né, porque em função do fluxo, né, e transporte de massa. Né? Quando eu associo a geomecânica, por exemplo, eu posso avaliar a integridade de poços ou integridade do próprio reservatório também, né? A geomecânica também estaria associada a isso aqui. Né? Modelagem estrutural, né? Seria mais uma modelagem, né, das camadas envolvidas no reservatório, né? Vai permitir avaliar a capacidade de armazenamento, ou seja, quanto CO2 eu posso armazenar num reservatório. Tá? De maneira geral, né, quando a gente avalia esse sistema mineral, água e CO2, né? Então a gente tem a modelagem de equilíbrio, né, que é a mais simples de toda, permite avaliar, ter respostas simples, como são a solubilidade do CO2, né, que é simples, mas é importante, no caso, a solubilidade do CO2 no meio aquoso. Avaliar minerais secundários ter uma informação de quantos minerais, que minerais, na verdade, poderiam ser formados, né, nesse processo, né, a partir da composição das fases em equilíbrio. A gente vai ver isso com mais detalhe no próximo encontro, né, mas são as respostas, geralmente, que a gente pode ter a partir da modelagem de equilíbrio. Essa é a modelagem mais simples, tá, mas geralmente é uma modelagem muito rápida, né, a solução de equações de equilíbrio termodinâmico nesses sistemas geralmente é muito rápida, né? Então geralmente é onde o ponto de partida, né, de qualquer modelo geoquímico normalmente é uma modelagem de equilíbrio. Tá? A modelagem cinética já é um passo adiante, né, dos modelos, porque aí a gente pode avaliar
a evolução temporal das quantidades de minerais e espécies em solução, né? Ou seja, saber quanto tem ao longo do tempo, porque aqui nesse caso eu vou entrar nesses modelos com equações da cinética dos processos, né, de solução e precipitação. Aqui eu coloquei de solução, mas também envolve precipitação. Então, a cinética de dissolução e precipitação dos minerais, né, no sistema. Tá? Então, esse também é um passo adiante, porque aí eu já posso, né, ter algum tipo de resposta, dizer, em 1000 anos, quantos minerais eu vou ter, ou, né, que quantidade de minerais vai dissolver ou precipitar. Né? Esse tipo de resposta eu não teria com a modelagem de equilíbrio. E, bom, por fim, a modelagem de fluxo, né, ou modelagem de transporte reativo, né, é a modelo que envolve incorporar as equações de fluxo e transporte, né, os fenômenos de transporte, que aí vai avaliar tanto equilíbrio como cinética, mas espacialmente, ou seja, se eu tenho uma reação ocorrendo no meu ponto de injeção aqui, né, essas reações podem impactar um ponto mais adiante, né, no meu sistema, em função do transporte de algumas espécies ou não, né, em função do que vai acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, essa seria uma evolução ainda maior, né, do meu modelo. Claro que normalmente é um complicador a mais, né, nos cálculos, então é um pouco mais complicado de tratar esse tipo de sistema. Bom, acho que esse aqui é um dos últimos slides, mas bom, aqui esses são só alguns dos softwares, né? Obviamente não são todos os softwares, tem muito software para modelagem geoquímica de transporte, né? Que existem para desenvolvimento, tem muito software de desenvolvimento acadêmico, muito software de desenvolvimento comercial. Alguns desses não estão sequer disponíveis, né, para uso, são desenvolvimentos como, por exemplo, softwares do IFP, né, ou do IFPEN, né, são softwares de uso restrito ao IFPEN, né, ou da BRGM, né, que é o Serviço Geológico Francês. Alguns deles são comerciais, né, alguns deles nós temos no IPR e já utilizamos, né, e alguns deles, melhor de tudo, são gratuitos. Né, então a gente pode usar gratuitamente sem precisar fazer aquisição e tal, então é bem tranquilo de usar. Um dos softwares que a gente vai falar, né, na parte final dessa apresentação é o FlickC, que é o software desenvolvido pelo Serviço Geológico Americano. Tá? É um software gratuito, o foco dele principal é de modelagem de equilíbrio, também de cinética, né? Ele tem outras capacidades também, né? Tem muitas capacidades. Ele até tem também uma parte de transporte, né? Transporte reativo, mas bastante limitado, né? É um transporte monofásico, né? Então não, é bastante limitado para a finalidade que a gente quer aqui, mas é bem útil, né, para várias finalidades e é relativamente fácil de ser usado, né? E é o que a gente vai focar então na parte final desse mini curso aqui. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de resultados de modelos. Aqui, por exemplo, modelo de cinética, normalmente a gente vai ter respostas de quantidade de minerais ao longo do tempo. Né? Então, eu tenho aqui uma certa quantidade em mols de alguns minerais, né? Então, como é que evoluem ao longo do tempo? Né? Modelos de fluxo de transporte reativo, daí eu já vou ter, por exemplo, aqui num reservatório, né, que um corte, né, vertical de um reservatório, né, quanto que eu vou ter, né, ao longo do tempo, desses minerais, né, no reservatório. Aqui, por exemplo, um modelinho de... deixa eu ver se isso aqui funciona. Acho que não funciona. Funciona assim. Ou não? Achei que funcionasse. Deixa eu tirar essa mal de caneta aqui para ver se... Aí sim. Estranho. Não deve estar aqui o vídeo. Bom, enfim, isso aqui era um modelinho de injeção de CO2 numa zona em uma camada superficial de solo, na verdade, que isso aqui é um modelo, né, de avaliação de vazamento de CO2 em regiões próximas ao solo, né, ou seja, uma zona superficial de poucos metros de profundidade aqui, né, como que o CO2 se comportaria, né, numa região de porosidade muito maior, né, insaturada, ou seja, com ar presente no meio, né, então como é que ele se espalharia nessas camadas, né, se eu tivesse um vazamento pontual aqui numa determinada região. Tá? Isso aqui foi feito para
acompanhar um projeto de pesquisa que foi feito aqui no IPR, né, de vazamento controlado de CO2 aqui em solo. Né? Isso aqui é estudado porque também é importante, né, avaliar como é o que pode acontecer se houver um eventual vazamento de CO2 em superfície, né? Não é, talvez através de um poço, algo assim, né? Mas esse tipo de estudo também é relevante, né? Ou seja, não apenas fazer a modelagem do CO2 no próprio reservatório, mas em regiões como essas camadas mais superficiais, assim como também tem pessoas que tratam de modelagem atmosférica, por exemplo, né, de dispersão atmosférica de CO2, né? Então toda essa parte, né, de monitoramento, né, para avaliação de riscos também é relevante. Então nesse caso aqui tinha essa finalidade. Tá legal? Bom, a pena que não funcionou o videozinho aqui, depois eu tenho que ver, acho que ele não deve estar na mesma pasta. Tá? Bom, então com isso a gente finaliza essa primeira parte aqui desse treinamento aqui. Vou parar aqui a gravação.